As ruas estavam quase desertas naquela noite abafada em Baton Rouge, Louisiana. Apenas os sinais de trânsito piscavam no ritmo monótono do silêncio, banhando o asfalto em tons alternados de verde e vermelho. Para Devin Carter, a noite deveria ser simples. Ele só queria chegar em casa. Mas alguns minutos depois, sua vida nunca mais seria a mesma. Quantas vezes você já ouviu histórias de abordagens policiais que começaram como algo rotineiro e terminaram de forma trágica? O que acontece quando seguir todas as regras ainda não é suficiente para te manter seguro? Devin não sabia que aquela parada seria muito mais do que um simples contratempo. Ele dirigia tranquilamente, sem pressa, respeitando as regras. O carro estava em perfeitas condições, recém-revisado, mas quando as luzes vermelhas do retrovisor se acenderam, ele soube que algo estava errado. 2 policiais se aproximaram. O primeiro, oficial Troy Matheson, era alto e imponente, seu cabelo raspado em um corte militar. O segundo, oficial Blake Sutter, mais magro, mas com um olhar frio e calculista, parou ao lado da porta do passageiro. "Licença e registro", ordenou Matheson, sua voz firme e sem emoção. Devin entregou os documentos sem hesitar. "Posso perguntar por que fui parado?" Matheson trocou um olhar breve com Sutter antes de responder. "Sua luz traseira está queimada." Mentira. Devin sabia que era mentira. O reflexo no retrovisor mostrava claramente suas luzes funcionando. "Tem certeza disso?" ele perguntou, mantendo a voz calma. Matheson inclinou-se um pouco mais, sua expressão endurecendo. "Senhor, saia do veículo." O ar dentro do carro pareceu ficar mais pesado. Devin já havia lidado com casos assim como assistente jurídico. Sabia que situações como essa podiam escalar rápido demais. Ele conhecia seus direitos. "Não posso sair até que você me diga o motivo." Sutter sorriu, um sorriso que não trazia humor algum. Sua mão descansou no cinto perto da arma. "Por que dissemos isso?" Devin respirou fundo. Seu coração batia forte, mas sua mente estava clara. Ele conhecia a lei. "Estou dentro dos meus direitos de perguntar por que estou sendo obrigado a sair." Foi quando a paciência de Matheson se esgotou. Sem aviso, ele puxou a porta com força. "Agora!" Antes que Devin pudesse reagir, sentiu um puxão violento. Matheson agarrou seu pulso, puxando-o para fora. O cinto de segurança travou contra seu peito, prendendo-o por um instante. Mas naquele momento, Devin percebeu. Isso não era apenas uma abordagem. Era um jogo de poder. "O que diabos você está fazendo?" Devin gritou instintivamente, tentando se afastar. Matheson não respondeu. Apenas apertou ainda mais o aperto. Em segundos, Sutter já estava do outro lado, torcendo o braço de Devin para trás. O metal frio das algemas pressionava contra sua pele. "Você está resistindo", Matheson disse friamente. Devin olhou para ele incrédulo, enquanto sentia seu corpo ser jogado contra o capô do próprio carro. Seu coração acelerou, mas não era medo, era raiva. Isso não era um erro, era intencional. Eles estavam tentando fazer com que ele reagisse. Pensavam que já tinham vencido, mas estavam prestes a perceber o quão errados estavam. O tribunal de Baton Rouge estava lotado. O ar parecia pesado, carregado de burocracia e rotina. Pilhas de papéis mudavam de mãos. Conversas abafadas ecoavam pelo ambiente. Na mesa da defesa, Devin Carter se sentou com a postura ereta. Ele não estava ali como advogado. Dessa vez, ele era o réu. As acusações, resistência à prisão, obstrução da justiça e conduta desordeira. Acusações forjadas. Mas Devin sabia que, naquele ambiente, a verdade importava menos do que aquilo que poderia ser provado. No alto, a juíza Margaret Holloway observava tudo do seu lugar. Com seus 60 e poucos anos, exibia uma expressão impassível, como se já tivesse decidido o desfecho antes mesmo do julgamento começar. Sua reputação? Rigorosa.
inflexível. O tipo de magistrada que raramente questionava as autoridades. Promotor Richard Calloway ajeitou a gravata antes de se levantar. Ele caminhou até o centro da sala com uma confiança ensaiada. Este caso é simples, Vossa Excelência. Começou ele dirigindo-se à juíza. Um indivíduo que transformou uma abordagem rotineira em um confronto físico com as autoridades. Devin respirou fundo. A maneira como Calloway falava-lhe, a convicção nas mentiras, tudo fazia seu estômago revirar. O réu recusou-se a cumprir ordens legais, tornou-se agressivo e precisou ser contido para a segurança de todos os envolvidos, continuou o promotor. O advogado de defesa, Thomas Rivera, levantou-se. Ele era um defensor público, sobrecarregado e mal pago. Mas, apesar disso, tentou se manter firme. Objeção, Vossa Excelência. Não há evidências de que meu cliente foi agressivo. A juíza Holloway nem hesitou. Indeferido, Devin apertou os dentes. Rápido demais. Rivera suspirou, mas continuou. Vossa Excelência, os oficiais aumentaram a situação sem justa causa. Não há imagens das câmeras corporais mostrando meu cliente agindo de forma agressiva, porque essas imagens simplesmente não existem. Calloway sorriu. As câmeras não estavam operacionais no momento da prisão. Mas as declarações dos oficiais são evidências mais do que suficientes. Era conveniente demais. Devin quase riu da ironia. O primeiro a depor foi Matheson. Ele falava com um tom treinado, como se tivesse ensaiado cada palavra. O réu foi hostil desde o início. Recusou-se a sair do veículo, levantou a voz e criou uma situação perigosa. Mentira. Sutter seguiu, assentindo com a cabeça. Ele ficou tenso. Temíamos por nossa segurança. Não tivemos escolha a não ser contê-lo. Outra mentira. Os dedos de Devin se fecharam sob a mesa. Ele passou a vida lutando contra esse tipo de abuso. Agora estava do outro lado, vivendo isso. A juíza olhou para Rivera. Mais alguma coisa, Sr. Rivera? O defensor público hesitou. Ele conhecia Holloway. Sabia que ela não estava interessada na verdade, mas mesmo assim respirou fundo e seguiu em frente. Sim, Vossa Excelência, a defesa chama Devin Carter para depor. A sala ficou em silêncio. Devin se levantou e caminhou até o banco das testemunhas. Todos os olhares estavam sobre ele, avaliando, esperando para ver se ele quebraria, mas ele não quebraria. Ele se sentou e exalou devagar enquanto o funcionário do tribunal o jurava. Suas mãos repousavam no colo, mas por dentro ele fervia. Ele não estava ali para se defender, estava ali para expor a verdade. Calloway deu um passo à frente. Sr. Carter, você diria que seguiu as instruções dos oficiais? Devin encontrou seu olhar. Eu perguntei por que estava sendo obrigado a sair do meu carro. Isso não é ilegal. Calloway forçou um sorriso. Mas você se recusou a sair, correto? Devin sustentou o olhar. Eu perguntei por que estava sendo obrigado a sair do meu carro. O jogo estava apenas começando. Fui convidado a sair, Devin repetiu, mantendo o olhar firme. E legalmente, eu tinha o direito de questionar isso. Calloway sorriu de forma calculada, lançando um olhar ao júri como se a inteligência de Devin fosse um incômodo. E mesmo após vários pedidos, você ainda se recusou? Devin não desviou o olhar, porque não havia justificativa legal para isso. Calloway suspirou teatralmente, balançando a cabeça antes de se voltar para a juíza Holloway. Vossa Excelência, acho que já está claro. Devin se inclinou para a frente. Sua voz saiu firme, cortante. Antes de continuarmos, acho que devo revelar algo. O tribunal mergulhou em um silêncio tenso. Calloway hesitou. Até a juíza, que até então parecia desinteressada, ergueu os olhos prestando atenção nele. E pela primeira vez, Rivera, sentado ao lado, ficou rígido. Ele não sabia o que estava por vir. Lentamente, Devin puxou sua pasta.
Com um movimento controlado, retirou um pequeno distintivo metálico e o ergueu. Meu nome é Devin Carter, disse sua voz penetrando na sala. Sou assistente do procurador dos Estados Unidos para o Distrito Sul. O tribunal congelou. A expressão da juíza Holloway endureceu. Seu martelo pairou sobre a mesa, mas ela não o usou. Do outro lado da sala, os oficiais se enrijeceram. O joelho de Sutter bateu levemente contra a mesa. Matheson cerrou os dentes. Calloway empalideceu. Desculpe, Devin ergueu a sobrancelha. Eu gaguejei, o clima mudou, o júri se inclinou para a frente. O estenógrafo parou de digitar. Até Rivera, seu próprio advogado, parecia ter levado um soco no estômago. Você é um promotor federal? Calloway tentou manter a compostura, mas sua voz falhou, ainda que minimamente. Devin ergueu a identificação. Está escrito bem aqui, não está? O caso desmoronava diante dos olhos de todos. A juíza Holloway apertou os lábios, sua mente trabalhando rapidamente. Ela sabia o que aquilo significava. Se seguisse com a acusação, estaria afundando o próprio tribunal em um escândalo. O tribunal não era mais apenas um tribunal. Agora era um campo minado. Calloway engoliu em seco. O ar de superioridade havia sumido. Ele se virou para os policiais. E pela primeira vez, Matheson e Sutter pareciam nervosos. Devin observou em silêncio. Ele já vira esse tipo de pânico antes. Nos corredores de tribunais, em escritórios fechados, nas reuniões discretas onde casos incômodos surgiam e precisavam ser administrados. Mas agora, ele não era o advogado analisando a situação. Ele era a bomba relógio no meio da sala. Calloway folheou seus arquivos como se procurasse uma saída. Vossa Excelência, A juíza ergueu a mão, cortando-o. Pela primeira vez, seus olhos pousaram diretamente nos de Devin. Ela entendia o que estava em jogo. Um promotor federal, vítima de abuso policial, preso injustamente, humilhado. Se ela descartasse o testemunho dele e favorecesse os policiais, esse caso não seria apenas mais um arquivado. Seria uma bomba. Ela desviou o olhar para Matheson e Sutter. Oficiais gostariam de alterar suas declarações. O silêncio foi absoluto. Os dois se enrijeceram. Matheson apertou os dedos ao redor do joelho. Sutter olhou para Calloway como se esperasse que o promotor encontrasse uma saída para ele. Devin não lhes deu tempo. Antes que respondam, Vossa Excelência, solicito que o tribunal obtenha os registros de chamadas do despacho policial na noite da minha prisão. Calloway fechou os olhos por um instante tenso. Devin não estava fazendo suposições. Ele sabia. Se Matheson e Sutter tivessem chamado o despacho antes da abordagem, haveria um registro disso. E a mentira sobre a luz traseira queimada cairia por terra. Se não tivessem chamado, então haviam violado o protocolo desde o começo. A juíza Holloway percebeu que estava encurralada. Se negasse o pedido de Devin, estaria enterrando provas. Se o aceitasse, estaria colocando uma pá de cal na credibilidade dos oficiais. Ela pigarreou, ajustando-se na cadeira. Solicitação concedida. Matheson soltou o ar pesadamente, sua máscara começando a rachar. Sutter se mexeu desconfortável na cadeira. Eles sabiam o que estava por vir. Devin cruzou os braços, sentindo a balança finalmente começar a virar. Mas ele ainda não havia terminado, porque esse caso não estava restrito àquele tribunal. Tudo começou com um repórter sentado nos fundos da sala, uma jovem jornalista do Baton Rouge Advocate, digitando furiosamente em seu laptop. Dentro de algumas horas, a história se espalharia. Na manhã seguinte, o nome Devin Carter estaria em toda parte. Promotor federal preso injustamente em Baton Rouge. Assistente do procurador expõe oficiais corruptos em tribunal aberto. Juíza sob escrutínio por viés contra réu negro. As manchetes dominaram a internet.
A mídia social foi inundada com vídeos do julgamento, gravados por aqueles que estavam presentes no tribunal. O momento em que Devin Carter revelou seu distintivo viralizou, espalhando-se como fogo em todas as plataformas. Nos canais de notícias, analistas discutiam as implicações do caso. Quantas outras pessoas haviam sido presas sob falsas acusações como Devin? Quantas não tinham a mesma posição para lutar de volta? Mas a maior mudança aconteceu nas ruas de Baton Rouge. Grupos ativistas organizaram protestos. Manifestantes cercaram o tribunal, exigindo justiça. Advogados de direitos civis começaram a revisar casos anteriores julgados por Margaret Holloway, buscando padrões de parcialidade. E então veio o golpe mais forte, um vazamento anônimo. Registros internos da polícia, e-mails trocados entre oficiais discutindo como justificar abordagens suspeitas. Declarações de motoristas negros que foram parados por falsas infrações e ameaçados de prisão ao questionarem. O caso não era mais apenas sobre Devin Carter. Era sobre um sistema que por anos operava nas sombras. Agora, os holofotes estavam sobre ele. Mas aqueles no poder não cederiam sem resistir. A resposta foi imediata. O Departamento de Polícia de Baton Rouge divulgou um comunicado formal, prometendo uma investigação interna. O gabinete da juíza Holloway parou de responder às ligações da imprensa. Era uma manobra previsível. Devin já havia visto isso antes, jogadas para acalmar o público, sem nenhuma intenção real de mudança. Mas dessa vez não foi suficiente. A pressão continuou crescendo. Um advogado de direitos civis entrou com uma ação federal contra o Departamento de Polícia, representando vítimas que haviam passado pelo mesmo abuso. Líderes comunitários exigiram a remoção de Holloway do tribunal. Os manifestantes se recusaram a sair das ruas. Então veio o verdadeiro acerto de contas. O caso foi transferido para o Procurador-Geral da Louisiana para uma revisão independente. Devin assistia à conferência de imprensa de seu apartamento. Seu telefone vibrava sem parar. Jornalistas, advogados, pessoas que haviam vivido experiências semelhantes, mas nunca tiveram voz para falar. As máscaras estavam caindo. O sistema estava ficando sem formas de esconder o que vinha acontecendo há anos. E Holloway sabia disso. Quando Devin retornou ao tribunal para ouvir o veredicto, a expressão da juíza não era mais a mesma. O desdém havia sumido. O ar de superioridade se desfez. Ela não estava mais julgando um caso isolado. Ela estava diante de um evento grande demais para ser enterrado. A sala estava em silêncio. Ela limpou a garganta. O peso das últimas semanas parecia estar sobre seus ombros. Os protestos, a imprensa, os documentos vazados. Suas mãos seguraram as anotações, mas era evidente que essa decisão já não estava mais nas mãos dela. Era o público que a pressionava. Ela respirou fundo, colocando o martelo sobre a mesa. Após revisar as evidências, sua voz hesitou por um segundo. Então, finalmente, o tribunal declara o réu não culpado. O ar pareceu sair dos pulmões de Devin. Mas ele não se moveu, não reagiu. Ainda não, porque aquilo nunca foi apenas sobre ele. Do outro lado da sala, os policiais sentaram-se rígidos, seus rostos pálidos. Sutter cerrava os punhos, sentindo sua carreira escapar por entre os dedos. Matheson, que sempre se mostrava o mais confiante, inclinou-se à frente. Vossa Excelência, nós... Ela ergueu a mão, interrompendo qualquer tentativa de apelo. O tribunal encaminhará todos os materiais relevantes ao gabinete do Procurador do Estado para uma investigação criminal. Silêncio. O significado daquelas palavras caiu sobre a sala como um peso. Matheson e Sutter não sairiam impunes. O tribunal explodiu em reações. Sussurros,
Suspiros, o clique acelerado dos teclados dos repórteres. Pela primeira vez, o sistema foi forçado a olhar para si mesmo. Devin se levantou devagar. Rivera lhe deu um tapinha nas costas, mas os olhos de Devin estavam fixos nos oficiais. Em Calloway, que parecia ter perdido tudo. Na juíza, que passou anos ignorando casos como aquele, até ser forçada a agir. Mas, acima de tudo, Devin pensou naqueles que não estavam ali, os que vieram antes dele, os que nunca tiveram a chance de sair livres. Quando ele deixou o tribunal, flashes das câmeras iluminavam seu rosto. Os repórteres gritavam perguntas, as pessoas aplaudiam, mas Devin não comemorava, porque isso não era uma vitória, era uma prova. Prova do que sempre aconteceu. Mas só agora, com o mundo assistindo, o sistema foi forçado a reagir. E ele sabia que aquilo ainda não havia terminado. Para Devin Carter, aquilo não terminava ali. Não para ele. Não para aqueles que ainda estavam presos. Ele atravessou as luzes piscantes das viaturas e entrou na multidão. Vozes ecoavam pelo ar, exigindo algo maior do que uma absolvição. Queriam mudanças reais, porque um único caso não era suficiente. Agora, ninguém mais desviava o olhar. Se essa história fez você refletir, é hora de se perguntar: quantas histórias como essa existem? Quantas pessoas nunca chegam a um tribunal? Quantas jamais têm seus nomes mencionados nas notícias? Quantas verdades são enterradas antes de serem ouvidas? Não basta apenas ver a injustiça. É preciso desafiá-la. Se você acredita que justiça significa responsabilizar aqueles no poder, fale sobre isso. Preste atenção. Porque quanto mais pessoas se recusam a olhar para o outro lado, mais difícil se torna esconder essas histórias. E é assim que a mudança começa. Se essas histórias precisam ser contadas, então precisamos de mais pessoas prestando atenção. Inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder nenhuma verdade que precisa ser ouvida.